Bem, pessoal, hoje a disciplina que a gente vai estar falando aqui é sobre cálculo numérico. A gente vai estar falando sobre o tema interpolação de Lagrange, sobre a orientação da professora Michele Pedrosa. Os acadêmicos são Guilherme Augusto, Marcelo Assunção e Wender Leandro, do terceiro semestre de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Mato Grosso. A fórmula de interpolação de Lagrange é essa aqui. Essa é a fórmula geral da interpolação. O que a gente tem que observar nessa fórmula? Quando y0 estiver multiplicando, a gente vai ter na parte superior aqui x menos x1, x menos x2 e assim sucessivamente, um termo multiplicando o outro até x menos xn. O que a gente tem que observar é que não vai ter a presença do x0 na parte superior. Na parte inferior já é sempre quem? O x0 subtraindo x1, esse termo multiplicando x0 subtraindo x2 e assim sucessivamente, até x0 menos xn sendo o último termo a ser colocado em cada multiplicação dessa. E aí a gente vai estar somando isso a quem? A y1 que multiplica x menos x0, que multiplica x menos x2 e assim sucessivamente até x menos xn. O que a gente observa aqui na parte superior é a ausência do x1. Por quê? Porque está sendo multiplicado por y1. Na parte inferior a gente sempre vai ter x1 menos x0, que multiplica x1 menos x2 e assim sucessivamente até x1 menos xn. Isso continua de forma infinita até todos os termos estar representado na fórmula de Lagrange. Até yn, aqui a gente vai ter x menos x0, x menos x1. O que a gente não vai ter é o que? É o x menos o xn, porque o y aqui seria yn. Tá? A gente vai ter até ele menos 1, n menos 1. Na parte inferior seria xn menos x0, xn menos x1, isso sempre um termo multiplicando o outro, de forma infinita até o último termo. Vamos para um exemplo prático agora. Exemplo número 1. Uma barra de metal encontra-se devidamente presa em duas paredes, A e B, separadas pelas distâncias de 12 metros. A 5 metros da parede A, um corpo apoiado sobre a barra faz com que esta toque no solo. Os pontos de engate nas duas paredes estão a 8 metros na parede A e 3 metros parede B do solo, respectivamente, conforme mostra a figura abaixo. Vamos à figura. Bem, a figura está aqui representada. A distância entre a parede A e a parede B são 12 metros, que está aqui. De A está tocando no ponto 0 de x e 8 de y, daqui até aqui são 8 metros, e aqui é o 0 em x. Percorrendo o eixo x, a gente vai ter aqui onde a barra toca ao solo o ponto 5 em x e 0 em y, justamente aqui está 0 em y. E chegando na parede B, o que a gente tem? A gente tem 12 em x e 3 em y, que está aqui, né? A distância de A até B é 12, portanto aqui seria 12 em x e a altura de 3 em y. Qual que é a questão? Qual que é a pergunta? Determine a altura em relação ao solo de um ponto da barra localizado a 2 metros da parede A. Ou seja, ele quer que a gente ande aqui no eixo x 2 metros e identifica quem vai ser o y correspondente aqui. A gente vai estar 2 metros e vai achar esse y. A gente subtraiu os dados e montou essa tabelinha, onde x0 está aqui, vai ser 0, e y vai ser 8, então é o primeiro ponto, 0 e 8. x1 vai ser 5 e y vai ser 0. E o x2 ou xn, no caso aqui que a gente quis representar como o último termo, vai ser x igual a 12 e y igual a 3, que é o terceiro ponto aqui da questão. Vamos então agora aplicar esses dados na fórmula de Lagrange. Está aqui, cálculo através da fórmula de interpolação de Lagrange. Então a gente tem o que? O y0, y com o valor 8, que multiplica x menos x1,
que multiplica x menos x2. Embaixo, quem que a gente vai ter? x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. O segundo termo da fórmula é mais o y agora 1, o y1 é 0, vai ter que x menos x0, que multiplica x menos x2. Tá? Aqui embaixo vai estar x1 menos x0, que multiplica x1 menos x2. Tá? Mais o terceiro termo, que vai ser aqui, ó, o y, no caso ali seria o y2 ou yn. Aqui vai estar x menos x0, que multiplica x menos x1. Na parte inferior vai estar aqui o x2 ou xn, no caso, menos o x0, que multiplica xn menos o x1, que seria 5. Né? Continuando a resolver a fórmula, a gente tem que aqui, ó, 8 vai estar na parte inferior aqui, menos 5 vezes menos 12, 60. Então, 8 sobre 60, que multiplica quem? Aí agora a gente vai fazer a multiplicação na parte superior. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 12 vai dar menos 12x. Mais menos 5 vezes x, menos 5. Somando essas duas, dá menos 17x. E menos 5 vezes menos 12, mais 60. Então aí a gente tem esse termo aqui. X ao quadrado, menos 17x, mais 60. O segundo termo, como o y, no caso o y1 é igual a 0, ele já vai dar 0, porque é uma multiplicação por 0. O terceiro termo vai ser 3, dividido aqui por 12 vezes 12, 144, menos 12 vezes 5, que dá 60. Então vai dar 144 menos 60, 84. Então fica 3 dividido por 84. E na parte superior a gente vai ter x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 5, menos 5x. O segundo aqui é 0. Multiplicação por 0 vai dar sempre 0, então não acrescenta nada. Agora aqui, ó, a gente vai estar aplicando o quê? A gente separou os termos 8 vezes x ao quadrado por 60 e 3 vezes x ao quadrado dividido por 84. Por quê? O passo seguinte a gente vai estar tirando o mínimo múltiplo comum. Né? Então a gente separou aqui, ó, x ao quadrado, a gente separou os termos em x e separou os termos numéricos. Então, continuando, o mínimo múltiplo comum entre 60 e 84 é 420. A soma, depois de tirar o mínimo e multiplicar pelos termos superiores, vai dar 71x ao quadrado menos 1027x, todos dois dividido por 420, mais 8, que aí já foi a fração aqui. 6 vezes 8, 48. Quando se tira o mínimo, multiplica e o resultado final vai ser 8. Então a gente tem que, agora já substituindo o valor que ele nos deu, o valor aqui, ó, aquele que determine a altura em relação ao solo de um ponto da barra localizado a 2 metros da parede, ou seja, x vale 2. Então a gente vai estar aplicando nesse local do x aqui o valor 2, então vai dar 71 vezes 2 ao quadrado, dividido por 420, menos 1027 vezes 2, dividido por 420, mais 8. A soma final, o valor final, então, dessa aplicação da fórmula de Lagrange vai ser 3,79, que equivale ao valor de quem? De y, quando x valer 2. Tá? Na hora que a gente for aplicar aqui, ó, determine a altura em relação ao solo de um ponto da barra localizada a 2 metros, x valendo 2 metros e y vai estar valendo 3,79. Tá? Então a gente vai achar em qualquer ponto dessa barra aqui que a gente tiver o valor de x, a gente vai estar achando o valor de y aplicando na fórmula de Lagrange. Tá? Vamos para o segundo exemplo agora, o exemplo 2. É um exemplo agora com mais pontos, então vai dar um polinômio de quarto grau. Então vamos ler aqui. Conhece-se as coordenadas de 5 pontos de uma curva plana, que representam a região de uma peça
em corte. Determine o polinômio de Lagrange de quarto grau que interpola a referida curva, sabendo que os pontos de coordenadas são P1, 1 e 2, P2, 2 e 1, P3, 3 e 1, P4, 4 e 2,5 e P5, 5 e 4. Então a gente fez a tabelinha para ficar de mais fácil visualização. Então a gente vai ter aqui que quando x0 vai valer 1, y0 vai valer 2. E assim sucessivamente, conforme a tabela está mostrando. Aqui então já a aplicação na fórmula de Lagrange. Tá? Conforme a gente viu no exemplo anterior, vai estar aqui y0. Toda vez que tiver y0, o x0 não aparece aonde? No termo superior. Então aqui a gente vai ter x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, que multiplica x menos x4. Tá? Na parte inferior, a gente já vai ter aqui, no lugar desse 1, seria x0 menos x1, x0 menos x2, isso vai estar um multiplicando o outro. Aqui x0 novamente menos x3, que multiplica x0 menos x4. E isso vai acontecer de forma sucessiva. Aqui no caso y1, então a gente não vai ter a presença do x1 em cima, e o x1 vai estar representado sempre no primeiro termo, que vai estar subtraindo os demais x embaixo, e vai estar sempre multiplicando esse termo. Então, gente, agora vamos passar para frente aqui, para não ficar muito repetitivo, tá? Que a gente tem que observar o quê? Toda vez que tiver o y aqui, no caso y0, não aparece x0 em cima. E na parte inferior vai estar justamente o x0 subtraindo os demais x de forma sucessiva. Aqui vai ser y1, aqui y2, y2 aqui, não aparece x2 na parte superior. E na parte inferior vai ser sempre x2 menos os demais x. Tá? Então, aplicando aqueles pontos que foram dados na questão, a gente vai ter o quê? Essa multiplicação de x vezes x vezes x vezes x vai dar x à quarta. Então a gente vai fazer essa multiplicação sucessiva, vai obter esse primeiro termo aqui, ó, um polinômio de quarto grau, multiplicado por quem? Aqui a gente tinha o 2, a multiplicação na parte inferior aqui vai dar um total de 24, quando a gente simplificar vai ficar 1 sobre 12, que multiplica todo o termo que é a multiplicação dos termos superiores aqui. Tá? Da mesma forma a gente vai fazer no segundo termo, aqui vai dar 1 sobre 6, por quê? Porque o termo vai dar um valor negativo, quando a gente multiplicar aqui, então vai ficar 1 sobre 6, que multiplica o polinômio, que vai ser o quê? A multiplicação dos termos da parte superior, um pelo outro, que vai dar esse polinômio de quarto grau também. Isso vai acontecer de forma sucessiva em todos os termos da interpolação de Lagrange, de forma que aqui no final, já passando para aqui para a linha de baixo, a gente vai ter o quê? 1 que multiplica x à quarta sobre 12, está aqui, menos 1/6 que multiplica x à quarta, vai estar aqui, mais 1/4 que multiplica x à quarta, está aqui. A gente foi separando todos os respectivos graus. Ó. Todos os x à quarta vão estar aqui, com seus denominados denominadores aqui embaixo. Para depois o quê? Para depois a gente tirar o mínimo múltiplo comum e fazer essa conta ficar de forma que a gente possa somar esses termos superiores. Tá? Então, ó, todos os x à quarta estão aqui. Depois a gente fez a mesma coisa para os x à terceira, né? Foram colocando todos os graus junto para a gente depois poder tirar o mínimo múltiplo comum desses termos todos e poder estar somando e subtraindo eles. De forma que no final a gente obtém, ó, menos 1 sobre 12 x à quarta, mais 11x à terceira sobre 12, então o mínimo múltiplo comum ficou 12, né? Menos 35x ao quadrado sobre 12, mais 31x sobre 12. Aqui, como é número sobre número, a gente já simplificou, vai ficar mais 3/2. Bem, pessoal, então é isso aí.
Fica então, gente, até a próxima, para a gente ver um novo tema dentro de cálculo numérico.